Olá, queridos alunos, saudação a todos. Vamos iniciar o nosso encontro, mas antes de tudo, gostaria de deixar claro a todos que nossa aula está sendo gravada e, posteriormente, ela estará sendo disponibilizada no ambiente de avaliação de vocês, certo? Hoje o nosso encontro está dando para todo mundo me ouvir? O áudio está bom, pessoal? Tá bom. Certo. O nosso encontro hoje iremos tratar sobre as disciplinas de estágio supervisionado 3 e 4 do curso de pedagogia, certo? Aqui ao lado temos o nosso bate-papo, vocês podem estar interagindo pelo bate-papo, como também via áudio. É só levantar a mãozinha que eu vou estar vendo quando vocês sinalizarem e vou estar abrindo espaço para vocês. Tá bom, pessoal? Então, para quem já está aqui na sala, para a gente interagir um pouco, eu gostaria que vocês colocassem aqui no bate-papo o seu nome e o seu polo, para a gente ter uma interação melhor e saber até onde, quais os polos que estão presentes conosco, certo? A nossa disciplina de estágio supervisionado 3 e 4, ela já está chegando no finalzinho do curso, né? A gente já estamos chegando nos momentos finais, né? Acabando um pouco aquela tensão. Já é uma disciplina que vocês vêm se familiarizando dos outros semestres, né? Até porque vocês já pagaram estágio 1 e 2. E o nosso estágio 3, ele é voltado para a educação de jovens e adultos, e o estágio 4 é voltado para estágio em gestão educacional. Então, as duas, elas têm uma semelhança, porém, tem algumas especificidades que eu vou estar falando para vocês hoje, tá bom? Quando estiver me referindo às disciplinas de estágio 3 em EJA, eu vou estar dando sinal a vocês a diferença de uma para outra, tanto de estágio 3 como de estágio 4, certo? Meu nome é Erilene Dantas, né? Sou docente na FACSul, tenho formação em serviço social e também em pedagogia, e mestrando em ciências da educação. E estarei aqui com vocês hoje para compartilhar conhecimentos e para auxiliá-los nesse processo de estágio. A gente às vezes pensa que é um processo difícil, muita documentação, mas iremos conseguir passar por esse processo com clareza, com facilidade, com tranquilidade, né? A nossa disciplina, ela tem como objetivo, as disciplinas de estágio, tanto estágio 1, 2, 3 e 4, ela tem como objetivo preparar o aluno para o campo de estágio. É aquele momento em que o aluno entra na prática de fato. A gente está por todo esse período conhecendo a parte teórica, conhecendo os campos de atuação, preparando a didática, preparando o professor para a docência, e o estágio em si é quando a gente coloca a mão na obra, como a gente costuma falar. Tem as disciplinas de atividades práticas, né, que eram intituladas de UCE e hoje são práticas universitárias, que também auxilia o aluno nesse processo de prática, mas o estágio em si é onde o aluno se aprofunda, onde o aluno se prepara, onde o aluno tem a sua experiência de regência, certo? Então, como já havia falado, a nossa disciplina em estágio 3 e 4 é voltado para a EJA e voltado para gestão educacional. Professora, mas EJA, onde eu vou realizar o meu estágio? Sabemos que tem municípios, cidades, estados, né, como a gente tem alunos de vários estados, sabemos que cada município tem a sua particularidade em relação ao desenvolvimento de suas atividades educacionais. Falarei um pouco a respeito aqui do município onde se encontra a nossa sede. Sabemos que tem turmas de EJA, né, Educação de Jovens e Adultos, que funcionam em zonas rurais. Como funciona?
uma pessoa, uma professora, né? Ela ou concursada, efetiva, ou uma professora que realizou um processo seletivo, ela é apta a desenvolver as atividades de aula, né? A desenvolver suas atividades de aula em sua casa, que passa por todo aquele processo. A turma ela é vinculada a uma escola, porém, diante das dificuldades de locomoção ou até mesmo a falta de incentivo dos adultos, dos jovens, se deslocarem para uma unidade escolar e assistir suas aulas. Então, sabemos que tem município, não sei se é o caso de vocês, né? Mas eu acredito que tem, assim, pessoas aqui que têm essas atividades de EJA desenvolvidas nas residências das pessoas, né? Sendo ela vinculada a uma escola, mas aqui a nossa realidade é essa. Então, assim, é um dos campos que pode ser desenvolvido esse estágio, sabendo que essa pessoa, essa casa, esse domicílio, que desenvolve essas atividades educacionais, ela é vinculada a uma escola. Então, você vai preencher toda aquela documentação de estágio referente àquela escola em que aquela turma está vinculada. Como também as escolas que são de zona urbana ou de zona rural, que tem essas pessoas que moram próximas e que se disponibiliza aí a instituição de ensino para assistir suas aulas, também essas turmas é super válida para fazer a sua prática de estágio em educação de jovens e adultos, certo? Então, tanto pode ser nessas turmas, o estágio em EJA pode ser realizado com essas pessoas que desenvolvem as atividades educacionais em sua residência, como também nas instituições de ensino que têm turmas de EJA no turno da noite. Maria Aparecida quer falar? Não consigo ouvir o seu áudio. Maria Aparecida? Agora sim. Não está ouvindo? Todo mundo não está ouvindo ou só Maria Aparecida? Deu para ouvir? Kézia que não estava ouvindo. Então vamos continuar. Oi? O meu está normal. E o estágio em gestão é aquele estágio que é... Está dando para todo mundo ouvir, pessoal? O estágio em gestão é aquele estágio voltado para direção escolar, a parte de gestão das escolas. Então, assim, pode ser escola que trabalhe só com ensino médio, pode ser com escola que só trabalhe com ensino fundamental, pode ser escola que só trabalhe com educação infantil, pode ser escola do público ao privado. Porém, a parte de estágio 4 é voltada para a gestão. A documentação desse estágio ela é um pouco diferente, mas posteriormente estarei apresentando a vocês o passo a passo de como preencher toda essa documentação. O nosso estágio ele é dividido em duas dimensões. Dimensão 1, que comporta aquela documentação de estágio, que são todos aqueles documentos que vocês já preencheram no estágio 1 e 2, porém eles precisam ser preenchidos no estágio 3 e 4, que é o termo de compromisso, que é a carta de autorização, a ficha de observação, certo? Ficha de observação no campo de estágio, o instrumento para caracterização da instituição, que é aquele documento que tem todas as informações referentes à instituição de ensino, ao professor que está ali acompanhando no campo de estágio, e a ficha da escolha do campo. Houve algumas alterações nessa documentação, certo? Nesse semestre, vocês já tiveram acesso às documentações anteriores, mas houve algumas alterações em relação a informações que precisamos acrescentar nesses documentos referente ao ENAD, né? A gente sabe que o ENAD é um exame que avalia, né, todos os alunos, as instituições, e que pela mudança que está ocorrendo no ENAD, também foi necessário fazer algumas alterações nesses documentos do campo de estágio, que estarei apresentando a vocês posteriormente. Então, a dimensão 1, ela é voltada para a documentação, a parte documental
dos estágios. Lembrando, pessoal, que as escolas que vocês desejam realizar o estágio, elas precisam ter convênio com a instituição, certo? Se for uma escola de rede pública, então precisa-se ter o convênio com a instituição, com a FACSul. E esse convênio ele é realizado através do coordenador do curso de vocês. Então, se o coordenador da cidade, do polo que vocês estão vinculados, ele já realizou convênio com a Secretaria de Educação do município, então vocês estão aptos a realizar o seu estágio em qualquer escola municipal, da rede pública. Ah, professora, mas eu tenho muita afinidade com a diretora de uma escola particular, ou então ela é parente ou algo desse tipo, eu gostaria de realizar meu estágio lá. Porém, a gente sabe que para a EJA não tem como, porque escolas particulares não disponibilizam dessa turma, só é ensino infantil, fundamental e médio, certo? Mas para a gestão, pode sim realizar o seu estágio em uma escola no âmbito privado, mas para a EJA apenas em rede pública. Então, se você optou fazer o seu estágio em gestão em uma escola particular, precisa-se também realizar o convênio. Precisa-se, juntamente com o seu coordenador, você se deslocar até a escola, né, escola do âmbito privado, e realizar o convênio, se a escola aceitar fazer o convênio, certo, pessoal? Não é chegar, eu quero estagiar em tal escola, porque é uma escola bacana, eu tenho um pouco de proximidade da diretora ou da dona da escola, eu vou querer fazer lá. Não, você precisa fechar o convênio, conversar com seu coordenador, para que o coordenador feche o convênio com a escola, para que possa realizar o estágio. Esse convênio ele é realizado através da sua coordenação de polo com o coordenador do núcleo de estágio, que é o professor Letson. Então, o professor Letson entra em contato com o coordenador do seu polo, passa toda a documentação de convênio, orienta o coordenador a fechar o convênio. Após fechar o convênio, vocês estão aptos a realizar o seu estágio. Alguma dúvida, pessoal, até aqui? Posso continuar? Professora. Nossa segunda dimensão é a dimensão dos... Oi? Boa noite, licença. Esses Pode falar. estágios, a gente, no meu caso, eu estou no segundo período. No caso, a gente já tem ou só nos períodos mais para frente? A disciplina de estágio ela é disponibilizada a partir do 5º período. Pelo que eu entendi, você está cursando o 2º período agora, né? Isso, o segundo isso? período. Milena, né? Pronto, Milena. Quando você estiver iniciando o 5º período, você já tem acesso à sua primeira disciplina de estágio, que é estágio 1, voltado para a educação infantil. Então, quando você estiver no 4º período, você já pode dizer, coordenador, vai começar o meu estágio, eu gostaria de saber se já possui convênio com o município, para que eu possa me organizar, para assim que abrir a disciplina, eu já entrar no meu campo de estágio, certo? Então, no 5º período, é disponibilizada a sua primeira disciplina de estágio, tá bom? Tá certo, obrigada. A nossa segunda dimensão são os aspectos pedagógicos das disciplinas, que é a observação do campo e a regência, certo? Então, vocês vão ter uma documentação para vocês, com questionários, com questionamentos, com os aspectos, para vocês estarem preenchendo conforme as informações que o responsável pela instituição irá lhe passar. Se for o coordenador pedagógico, se for o diretor, ele vai passar as informações, todas as informações referentes à instituição, que logo mais estarei mostrando a vocês quais são os aspectos e as áreas que vocês vão questionar a eles. O planejamento, que é o processo de planejar a sua aula para a sua regência, né? O estágio 3, ele está dividido em documentação,
em plano de aula, que também estarei disponibilizando para vocês logo mais, a ficha de frequência, o projeto, que é a aula que você vai ministrar para os seus alunos, e o relatório final, que é a culminância de todo o seu estágio. É o documento que você vai criar, relatando os seus aspectos positivos e negativos do seu campo de estágio, certo? A fase 1, a fase da documentação. Primeiramente, eu vou estar apresentando para vocês a documentação de estágio 3, certo, pessoal? É uma documentação um pouco diferenciada da estágio 2, mas posteriormente estarei também de estágio 4, desculpa, mas estarei apresentando também para os alunos de estágio 4, que é os alunos do 8º período. Bom, na sua primeira fase da disciplina de estágio, você irá enviar essas documentações que irei apresentar para vocês agora, que é o termo de compromisso, onde vocês vão preencher com o nome da escola, com o CNPJ da escola, seu nome, o seu CPF, o endereço, a disciplina, o nome da escola, certo? Na próxima página, vocês vão realizar as assinaturas. Nos outros documentos, a gente não disponibilizava a assinatura da direção, só que agora a gente já acrescentou para facilitar um pouco mais. Após você preencher todo o termo de responsabilidade, aqui no cantinho onde tem carimbo e assinatura, vai ser o responsável da escola, que possa ser o diretor escolar, ou então, se ele... Ah, professora, mas o diretor está de férias, o que é que eu posso fazer? Quem ficou responsável pela escola nas férias do diretor vai assinar essa documentação. E aqui a assinatura do aluno, a sua assinatura. Direção e carimbo e assinatura. Aqui não precisa, porque já está lá no documento a assinatura do nosso diretor acadêmico. E não esquecer das testemunhas a assinar. Quem são as testemunhas? Ou alguém que estava lá no momento que você se apresentou em campo de estágio, ou alguém que reconhece que você está realizando o seu estágio. O professor que vai lhe acompanhar lá, a secretária da escola, a SG da escola, ela estava lá e viu que eu estava realizando meu estágio, então qualquer pessoa que esteja lá assina como testemunha. Vale salientar, pessoal, que é importante não rasurar esses documentos, preencher corretamente e de forma legível, sem colocar corretivo, sem riscar, sem rascunho. Se atentar bastante quando for preencher esses documentos. Na primeira fase também vai ser enviado esse documento, aonde você vai preencher com as suas informações. Aonde está em vermelho nesse documento aqui é o que vocês vão precisar preencher. Então, o nome da sua cidade, a data, mês, o ano, o nome da disciplina, vocês vão colocar. Se for estágio 3, estágio 3, educação, jovens e adultos. Estágio 4, gestão educacional. Vai preencher com seus dados, CPF, RG, o nome da disciplina, logo aqui, e o curso, licenciatura em pedagogia. Logo aqui embaixo, tem coordenador de polo. Então, quem vai assinar esse documento é o coordenador do seu polo. Ah, meu polo é Caraúbas. Radassa vai assinar aqui, e se Radassa tiver um carimbo do polo, ela também pode carimbar. Se não tiver, não tem problema. O importante é que ela assine essa documentação. Aqui no quadradinho, o nome do curso, o dia, mês e ano, e aqui assinatura e carimbo da diretora. Aqui a diretora precisa carimbar essa documentação, até porque todo diretor escolar tem o seu carimbo com a sua matrícula, com as informações da escola, tá certo? Então, atentar-se a preencher esses documentos. Aqui é a ficha de presença e observação do estágio.
certo? Então, primeiramente, você vai se dirigir ao campo de estágio, você vai realizar uma observação, você vai os 4 ou 5 dias para o estágio, lembrando, no máximo 6 horas, até porque a gente sabe que tem professor que, no caso de gestão, né? No caso de gestão, tem secretário que tira horário corrido, 6 horas diárias. Aí, para a gestão, no máximo 6 horas. Para estágio em educação de jovens e adultos, 4 horas diárias, certo? Então, vai preencher com suas informações, preencher o nome da professora da escola e a professora da disciplina. No caso, vocês vão colocar aqui o nome do professor da disciplina. Aqui, a professora da escola é quem vai estar lhe acompanhando lá. Se for na escola, no caso de EJA, a professora da escola. Se, no caso, for uma turma que realiza suas atividades a domicílio, a professora responsável pelaquela turma. E aqui vocês vão preencher com o que você fez na sua observação. Ah, no meu primeiro dia, eu só observei a professora dando aula. No segundo dia, eu conversei com a professora como a gente poderia trabalhar tal temática ou tal atividade, até porque você vai precisar realizar o seu planejamento para dar a sua regência, no caso de estágio 3. Então, no segundo dia, eu levei um texto de sugestão para o professor. Ah, eu ajudei o professor a desenvolver uma atividade tal. Ah, eu conheci a estrutura da escola. Então, cada dia você vai colocando. Coloca dia tal, eu fiz isso e isso. O horário que você esteve lá, como é à noite, das 18 às 22. Não sei qual é o horário que as turmas funcionam aí na cidade de vocês, mas só um exemplo, das 18 às 22. Realizei planejamento com a professora. Coloca a assinatura aqui de quem lhe acompanhou nesse processo de observação. Se foi o professor assina. Se for o coordenador pedagógico, o coordenador assina. Se for o diretor da instituição, o diretor assina. No final, coloca o nome da cidade, dia, mês, ano, e a diretora da escola assina, certo? Aqui no final, é a diretora da escola que assina e põe o seu carimbo. Próxima documentação da fase 1 é a ficha da escolha do campo de estágio. Essa ficha aqui foi aqui que houve algumas mudanças. Dados do aluno, e-mail e telefone, vocês vão preencher com as informações de vocês. Os dados da escola, nome da escola, endereço, bairro, o estado, CEP. Pessoal, não esquecer de colocar telefone e as informações que a gente precisou acrescentar. O código do INEP da escola, muito importante, não pode deixar de fora essa informação. O código do INEP, o CNPJ da escola, o nome da diretora. Então, lembre-se, é necessário colocar o código do INEP na escola nessa documentação. Os dados do professor regente, o professor que estará em campo com você, o professor que vai estar lhe supervisionando, lhe orientando no seu campo de estágio, que seria na escola ou a domicílio, tendo em vista ser turma de EJA. Então, o nome do professor, a formação, se ele é licenciado em pedagogia ou se ele é formado em letras, vai colocar a formação dele, o turno que ele trabalha, o ano, no caso o ano vigente agora, 2024, a turma, no caso de EJA, se é terceiro e quarto e quinto, e assim sucessivamente, o número da matrícula do professor, se ele tiver da sua matrícula ou de portaria ou de contratação ou algo desse tipo, os dias que ele trabalha, os horários, o e-mail e o telefone do professor. Então, aqui são informações básicas da ficha de escolha do campo de estágio, onde as informações é do aluno, os dados da escola e do professor regente. Mais uma vez, pessoal, atentem-se ao preenchimento dessas informações sem rasuras, de forma legível, até porque toda essa documentação ela é arquivada aqui na instituição e, posteriormente, a gente precisa entrar em contato com o professor,
com a instituição, e a gente precisa dessas informações. A próxima documentação da primeira fase do nosso estágio é o instrumento de caracterização da instituição. Como eu já havia falado, são todas as informações referentes à instituição. Você vai preencher aqui com as informações da escola. Ah, professora, mas eu já preenchi no documento anterior. Mas esses documentos, eles são divididos aqui na instituição, são separados por tipos de documentos. E a gente precisa de todas essas informações em cada documentação. Lá, pessoal, vocês vão ter esses arquivos em formato de PDF, sem essas rasuras, certo? Então, vocês podem estar realizando a impressão desse documento com antecedência e preenchendo manualmente. Quem tem mais habilidade com as ferramentas tecnológicas, com o uso de programas, consegue transformar o arquivo e preencher digitalmente. Mas não se preocupem quanto a isso. Tanto digital ou manual, a documentação ela é válida. Então, nesse instrumento, você vai falar em relação à escola, se ela é pública ou privada, estatal. Você vai falar se ela é de periferia, de centro, os níveis de ensino que possui nessa escola, se trabalha com ciclos de séries ou anos. A gente sabe que tem escola que trabalha por anos, trabalha por série, né? Essas informações você vai conseguir tanto com o professor como também com a direção da escola. Sugiro a vocês que quando forem se dirigir ao seu campo de estágio, vocês já possam ir munes desses documentos. Vocês já podem realizar a impressão desses materiais e levar para o seu primeiro dia de campo de estágio. Conforme você for conversando, for conhecendo a instituição, muitas informações desses documentos vocês já vão conseguir identificar e já podem ir marcando, caso não deseje fazer uma entrevista, né, com o responsável pela instituição. Então, vocês fazendo a realização da impressão desse material, lendo com antecedência, vocês já vão conseguir ligar muita informação. Ah, eu vou me apresentar no campo de estágio. Você já consegue perceber, a professora trabalha no turno da tarde. Você já vai preenchendo. Ah, eu conheço bem a escola, trabalho os 3 dias, você já vai preenchendo, mas nada impede que vocês também, posteriormente, possam tirar as dúvidas com o responsável da instituição. Então, aqui, o horário de funcionamento, se é reconhecida, aqui, os números de sala de aula, de direção, salas de computação. Então, tudo que tiver, você vai marcando e colocando a quantidade. Ah, na escola tem 2 cozinhas, vocês vão colocar 2 cozinhas. Ah, tem 4 banheiros, vai colocar 4 banheiros. Tem 2 laboratórios, tem 1 laboratório. Então, vocês vão preencher com a quantidade de cada espaço que tem na instituição. Recursos humanos. Nessa parte de recursos humanos, vocês vão colocar a quantidade total de funcionários, do porteiro ao diretor. Vocês vão colocar aqui. São 60 funcionários, vocês vão colocar os 60 funcionários. Não precisa especificar quantos individuais. Ah, é um porteiro, é 10 professores. Não precisa, vocês só colocam a quantidade total. Diretor, informar o nome do diretor e quais as suas principais atribuições. Nesse caso, vocês vão precisar se dirigir ao diretor e perguntar, questioná-lo, quais as principais atribuições que ele desenvolve naquela instituição. Da mesma forma com o vice-diretor, coordenação, professores, e se tiver mais algum colaborador, também pode acrescentar. Apoio pedagógico. Tem 2 supervisores. Insere os 2 supervisores. Corpo docente. Vai contar quantos professores tem na instituição. Vai colocar aqui. Orientador. Corpo discente. A quantidade de alunos que tem na instituição. Apoio administrativo. Secretária-geral. Vai colocar a quantidade. Porteiro. Vigia. Merendeiro. E assim sucessivamente.
Clientela. Total de alunos que tem na instituição ao todo. Aqui vocês já vão especificar por turno. Quantidade de aluno pela manhã, quantidade de aluno à noite, quantidade de aluno à tarde. E aqui por faixa etária. Educação infantil, fundamental, iniciais e fundamentais finais e médio. Vocês vão colocar a quantidade de aluno. A escola só funciona educação infantil e fundamental nos anos iniciais. Vocês vão preencher só com educação infantil e fundamental nos anos iniciais. Lá só funciona ensino infantil. Vai colocar só ensino infantil, certo? Sobre a gestão. Se possui conselhos na escola e quais são os conselhos e como funciona, quais as dificuldades e como têm sido superadas essas dificuldades. Então, aqui são informações que vocês também conseguem captar em um momento de conversa com o diretor, caso não deseje ser mais direto, mas nada impede de que vocês peguem um documentozinho, sentem com o diretor e vá perguntando e preenchendo, certo, pessoal? Até aqui, alguém tem alguma dúvida? Posso continuar? Essa documentação, pessoal, se vocês prestarem atenção, ela já é bem didática. Ela é muito clara e bem fácil de ser preenchida. Mas a gente gosta de passar para vocês, porque às vezes algumas pessoas se confundem em relação a onde assinar, onde o diretor assina, onde o coordenador assina, certo? Então, concluindo o preenchimento de todas essas informações, quem lhe passou essas informações vai colocar o nome, a função e a data. Essas informações quem me passou foi o diretor da instituição. Colocar o nome do diretor, a função dele, coloca o nome, a função e a data. A nossa segunda fase é o plano de aula e o projeto de intervenção. Essa documentação, pessoal, que eu estou passando para vocês, ela está disponível, certo? No AVA, todas as documentações estão identificadas e cada uma na sua fase. Então, aqui é a documentação de estágios supervisionados voltado para plano de aula. Então, lá na plataforma de vocês, na segunda fase, vai estar disponível esse documento. Você vai preencher com suas informações, as informações da instituição de ensino, endereço, o gestor, que é o diretor escolar, o professor regente, que é o professor do campo que está lhe acompanhando, o ano, a turma que você está realizando o estágio e o turno, certo? Então, o período e a quantidade de dias, que no caso são 5 dias. Então, vocês vão planejar atividades para 5 dias. E lembrando, 4 horas diárias para regência. Então, no seu plano, você vai colocar, lembrando, pessoal, que é importante vocês também, no processo de construção desse plano de aula, vocês estarem também trabalhando em conjunto com o professor regente, com o professor de campo que está lhe acompanhando. Professor, qual a temática que o senhor que o professor está trabalhando no momento? Estamos trabalhando um projeto do folclore. Então, você vai realizar o seu plano de aula em concordância com o plano que o professor já havia preparado, certo? Vocês vão trabalhar dessa forma para que não saiam da temática que está sendo desenvolvida já naquela instituição. Então, vocês podem conversar com o professor,
podem elaborar o plano de aula junto com o professor. Ah, professora, eu realizei o meu plano de aula, eu organizei o meu plano de aula e eu gostaria de apresentar ao meu professor para saber o que ele achou, se ele tem alguma dica. Eu posso? Deve. Vocês têm que estar em contato diretamente, tanto com nós, professores aqui da instituição da FACSU, lhe orientando em relação a esse processo, como também com o professor regente que está em campo lhe acompanhando. Então, primeiro dia, você vai colocar o conteúdo, a disciplina que será trabalhada, qual o objetivo, né, daquela atividade e o que você vai fazer. Uma atividade gráfica, uma aula expositiva, tudo você vai colocar aqui e o tempo estimado para cada atividade, certo? É bem parecido com as atividades dos estágios anteriores, para quem já está entrando em estágio 3 e 4. Então, vocês vão preencher o documento com as 5 regências e aqui vocês vão colocar os recursos que serão utilizados durante essa aula. Professora, eu vou precisar utilizar uma TV, porque eu vou querer passar um curta, um vídeo curto para trabalhar com os alunos tal temática. Então, tudo isso, tudo que vocês vão preparar, vão utilizar, vocês precisam estar em contato, em conjunto com a professora regente que está em campo juntamente com você. Então, precisa-se ter uma comunicação com ela para que você consiga desenvolver as suas atividades conforme o seu planejamento. Na segunda fase também, teremos o envio do projeto, certo? Após você realizar o seu plano de aula, você vai construir o seu projeto. Aqui, lá na plataforma também está disponibilizada essa documentação, né? O seu projeto você vai preencher, vai construir nessa proposta que tem lá na plataforma, que é o seu projeto de intervenção. Então, você vai criar o título para o seu projeto. Lembrando, o envio do projeto é individual, certo? Não é um trabalho em grupo. Estágio, eles são atividades que vocês desenvolvem individual. Professora, mas na minha cidade só tem uma turma de EJA, só funciona EJA em uma escola. E eu tenho mais 3 colegas que estudam comigo na FACSU e está no mesmo período que eu. Eu tenho mais 3 colegas que vai realizar o estágio. Como é que eu faço? Vocês podem realizar o estágio com a mesma turma, com a mesma professora, na mesma sala de aula. Porém, preenchimento de documentos, projeto de intervenção, tudo isso é feito de forma individual. Cada um faz o seu. Não, mas a gente construiu tudo junto. Não. A sua perspectiva é diferente da perspectiva do seu colega. Muitas das vezes, eu acredito que na maioria das vezes, você consegue identificar algo que o seu colega não conseguiu identificar. Você teve alguma dificuldade que o seu colega não encontrou essa dificuldade. Então, podem sim estagiar com a mesma turma, na mesma sala de aula. A professora só tem disponibilidade naquele período. Pode ir às 3, fazer observação juntas, preencher os documentos juntos, porém, cada uma precisa fazer o seu plano de aula e o seu projeto de intervenção. Então, aqui, identificação do projeto, título do projeto, responsáveis, o público-alvo, vocês vão colocar, meu público-alvo é jovens e adolescentes da comunidade tal, da escola tal, vocês vão contextualizar o público-alvo de vocês, não vão só colocar jovens e adultos, não, vocês vão contextualizar o seu público-alvo, vocês vão apresentar o seu público-alvo no qual você vai estar fazendo a sua intervenção, o seu estágio. A introdução sobre o tema do seu projeto, né, da sua intervenção, os objetivos, a revisão de literatura. Gente, é importante vocês contextualizarem com autores.
Vocês podem realizar pesquisas sobre autores que tratam sobre a educação de jovens e adultos, a LDB, a Constituição. Então, tudo isso vocês podem utilizar para enriquecer o projeto de vocês, conversando, dialogando com esses autores. Eu costumo dizer que quando você contextualiza os seus projetos, os seus trabalhos com autores que tratem sobre aquela temática, o seu projeto ele não tem como ser um projeto, eu costumo dizer, pobre. Ele passa a ser um projeto rico, porque você tem fundamentação teórica para tratar sobre qualquer temática. Então, busquem leituras, busquem textos, busquem projetos que trabalhem com aquela temática que está sendo desenvolvida o seu estágio. Então, os resultados esperados. Você vai preparar você já passou pelo processo de observação, você já passou pelo processo de conhecimento da instituição, você já elaborou o seu plano de aula juntamente com uma professora regente de campo, então você já sabe o que você deseja do seu projeto. Professora, eu identifiquei que os alunos daquela turma de EJA, eles estão com dificuldade em relação à leitura. Eles estão com dificuldade em relação à matemática, eles estão com dificuldade em entender uma temática que você identificou no seu campo de estágio. Então, você já vai fazer seus resultados esperados em cima daquilo. Você encontrou um problema, né? E daquele problema você vai procurar uma solução. Então, você vai colocar nos seus resultados esperados o que você espera. Com o meu projeto, eu espero que os alunos da instituição tal, da série tal, consigam desenvolver melhor a sua leitura, consigam identificar melhor certas situações. Então, vocês vão acrescentar o que você espera com a sua intervenção. A avaliação, como você fará a avaliação dos resultados dos seus projetos, do seu projeto? Ela será de forma contínua, diária, vai ser uma aplicação final. Então, a avaliação você também vai inserir no seu projeto e as referências. Lembrando que eu falei anteriormente, um trabalho que ele é referenciado, que ele conversa com outros autores, que ele tem uma fundamentação teórica, ele é um trabalho rico. Então, se você cita esses autores, se você cita trechos de artigos ou de livros, vocês precisam referenciar no seu projeto. Lembrando, pessoal, não aceitamos plágio, né? A gente sabe que plágio é crime. Eu acredito que cada um de vocês que dão o seu suor, que dão o seu sangue para produzir um trabalho como esse, ou qualquer outro trabalho, por menor que seja, você deu o seu melhor e você deu o seu esforço. Então, certamente, ninguém gostaria de que uma pessoa simplesmente abrisse a internet ou pegasse seu trabalho em algum lugar e copiasse e levasse créditos por isso. Então, atentar-se à questão do plágio. Eu sei que todo mundo aqui tem capacidade de produzir um excelente trabalho, de fazer um projeto satisfatório. Até porque nesse projeto que vocês vão estar produzindo, que vocês vão estar inserindo, é a vivência de vocês no campo de estágio. Então, não será algo difícil para vocês falar sobre o que vocês estão vivenciando naquele momento. Então, a gente já falou da fase 1, que é a documentação, da fase 2, que é o plano de aula e o projeto de intervenção, e agora vamos para a fase 3, que é a ficha de frequência e o relatório. A ficha de frequência, vocês vão estar preenchendo ela diariamente, todas as vezes que vocês forem a campo de estágio, vocês vão estar preenchendo as suas fichas e o responsável pela instituição assinando. Vou mostrar aqui para vocês a ficha de frequência. Aqui. A ficha de frequência vai colocar suas informações da escola, o professor
que é o professor da instituição da FACSul. E aqui, confirmo que o estagiário acima, a vivência, aqui é referente à plataforma, o que você fez, eu acessei a plataforma para ler a documentação, para conhecer a documentação, para baixar a documentação. Então, conta como 20 horas de desenvolvimento no AVA. As observações, todo dia que você for na observação, coloca a data, dia 13 eu fui a campo, de tal hora a tal hora, e eu observei o desenvolvimento da aula da professora regente, a professora assina. No segundo dia eu planejei as minhas aulas de observação, no caso, conversei com a professora em relação à turma, assina. Aqui, 20 horas referente ao projeto de intervenção. Hoje eu sentei para produzir meu projeto. Tal dia, hora, você assina. Esse documento, do jeito que está aqui, pessoal, eles vão estar lá na plataforma de vocês. Regência, que é quando vocês vão para a sala, já preparou o projeto, já preparou o seu plano de aula, você vai pôr em prática o dia que você foi, hora e o que você fez. Hoje na aula minha regência foi voltada para tal temática, eu realizei isso e aquilo, teve atividades gráficas, teve atividades lúdicas, professora assina. E a elaboração do relatório final que vocês que assinam, que é o próximo documento que eu vou estar apresentando para vocês. Essa ficha, pessoal, vocês enviam na terceira fase do projeto. Aquele primeiro que eu apresentei para vocês é só o de observação. Vocês enviam juntamente com a primeira documentação, que é o primeiro contato de vocês com o campo de estágio, certo? Concluí meu estágio, já fiz minha regência, já fiz meu relatório, estou concluindo, lá no finalzinho desse semestre, vocês concluem o preenchimento dessa ficha e o responsável, o diretor da escola, assina e carimba. Eu apresentei agora as 3 fases, né? Falta só as 3 fases. Aqui, relatório final, EJA. Esse aqui é o relatório final. Realizei todas as atividades, agora eu vou elaborar o meu relatório de estágio supervisionado. Então, o estágio é a culminância, é o fechamento do seu estágio. Você vai inserir toda a sua vivência do seu estágio. Então, a introdução, você vai falar sobre como foi o seu estágio, descrever o seu estágio. Você vai apresentar tudo, toda a finalidade relacionada ao seu estágio. Revisão de literatura, a questão que eu falei mais uma vez, de contextualizar com outros autores. O relato de vivência, você vai falar sobre a instituição, o que você achou da instituição, colocar os pontos positivos e negativos que você encontrou da instituição. Você vai falar tudo sobre o seu estágio. Refletindo a prática, você vai falar como foi a sua prática, quais os pontos positivos, quais os desafios, a conclusão e as referências. É um relatório bem sucinto, é um relatório bem, vou dizer, bem enxuto, né? Mas que é muito fácil de produzir pela questão de vivência. É fácil você falar do que você vive, né? Então, se você está no seu campo de estágio, se você está sempre indo com frequência, conforme as orientações que estão sendo passadas para vocês, então será tranquilo a realização do estágio. Então, até agora eu apresentei a fase 1, 2 e 3 para os alunos de estágio em EJA, Educação de Jovens e Adultos. Irei apresentar para vocês agora para os alunos do estágio em gestão.
Vamos lá. Documentações para os alunos que estão em estágio, no 8º período, estágio em gestão escolar. É bem semelhante ao de estágio em EJA, né? Termo de compromisso, o mesmo termo, as mesmas informações que eu passei anteriormente. Preenchimento, assinatura do mesmo jeito, pessoal, atentar-se a colocar as informações corretas e sem rasura, certo? O termo do mesmo jeito, as mesmas informações. Aqui, ficha de frequência de observação, a mesma coisa. Observei a direção, planejei com a secretária, conversei, dialoguei com a secretária, dialoguei com a coordenação, participei de reunião. O que você observou no seu campo de estágio em gestão, você vai colocar aqui da mesma forma dos estágios anteriores. Preenche cidade, mês, ano, e a diretora assina e carimba. Ficha de escolha do campo de estágio, a mesma que a do estágio 3, certo? Professora, são as mesmas. Professora. Oi? Com licença. Com licença. Professora, no caso, está me ouvindo? Estou sim, pode falar. Está me ouvindo, professora? Sim, pode falar, No José. caso, esse estágio nível 4, pronto. O estágio nível 4, ele é realizado em sala de aula ou na secretaria da escola? Na secretaria, porque é um estágio voltado para a gestão educacional. Então, você pode realizar com a coordenação, com a direção, com a secretaria. É mais voltado para a parte de gestão escolar. Sim, senhora. É porque eu abri lá na plataforma e estava dando a entender que era em sala de aula a regência. Não. Na plataforma, as orientações. É em direção. Aqui, a ficha de escolha de campo, nada, é a mesma. Agora aqui vem as mudanças do estágio 3, instrumentos para caracterização da instituição. Então, lá no estágio 3, as informações mais voltadas, direcionadas para a escola no geral. Aqui é mais voltado para a gestão. Então, vai preencher com suas informações o curso, a instituição, o professor da escola e o período que você irá realizar o seu estágio. Eu comecei meu estágio no dia 23 de agosto. Você vai colocar dia 23 de agosto de 2024 e só consegui finalizar lá para dezembro. Aqui é só um exemplo, certo, pessoal? Até 15 de dezembro, que vocês já vão ter terminado, se Deus quiser. Então, aqui, lei de criação de portaria. Essas informações vocês vão pegar com a direção escolar. A escola tem uma lei que criou a escola, o porquê, vocês vão colocar todas essas informações aqui. Quando a instituição foi formada, por quem, em que município. Então, são informações bem particulares da instituição. Lembrando, pessoal, que essas informações também, elas podem estar disponibilizadas no PPC da escola. Então, se a escola possui um PPC ativo, um PPC vigente, né? Infelizmente, sabemos que tem escolas que não atualizam o seu PPC, que é um documento muito importante para toda instituição. Eu acredito que todos vocês têm conhecimento, sabem da importância desse documento. Então, se o PPC está atualizado, é só pedir acesso. Diretor, eu posso ter acesso ao PPC da instituição? Ele está atualizado? Ele está com todas as informações atuais? Se sim, só pegar o PPC, vai lendo o PPC, você já conhece todas essas informações. Lá consta a história da instituição,
consta quantidade de alunos, consta corpo técnico, administrativo, corpo docente, corpo discente, tudo isso tem no PPC. E aqui, nesse documento de instrumento de caracterização, são informações que são muito simples e claras de vocês conseguirem identificar. Então, número de professores, de funcionários, as condições sociais das famílias, dados socioculturais, como é aquelas famílias que frequentam aquela escola, como é a comunidade escolar. Então, tudo isso, vocês conseguem essas informações com os diretores da escola. Frequência da instituição, há problemas graves e acuidades, pontualidade dos alunos, então, tudo isso eles vão passar para vocês. Na escola a gente tem um grande problema porque é situada numa comunidade ribeirinha ou numa comunidade de difícil acesso, no período de chuvas fica intransitável, os alunos não têm como ter acesso. Então, se existe isso, vocês vão vão descrever essas informações aqui no documento. Preencheu todo o documento, local, data, a sua assinatura e a assinatura do gestor escolar, ou seja, do diretor. Próximo documento. Seguindo, gestão escolar, vai preencher com seus dados, aspectos gerais, o número de sala, aqui, a área do terreno. A escola é construída num terreno, vou dar um exemplo de um terreno básico, 10 por 20, só que a gente sabe que não é 10 por 20. Coloca o total de área da escola, área construída, o terreno é 10 por 20. Agora, mas... agora eu não escutei mais nada. O volume baixou total, ó. Não estou ouvindo mais nada da... Sai, Luara, aí, Luara. Oi. Tá dando para ouvir? Então, o terreno é 10 por 20, mas de área construída só tem 10 por 5. Então, essas informações vocês vão colocar nesses documentos. Sobre as dependências, a quantidade de números de salas, se tem alguma observação. Na escola tem 10 salas, sendo que uma é muito pequena e outra é muito grande. Sendo que uma é bem estruturada e a outra não. Vocês vão colocar as observações. Tem quadra poliesportiva. Mas a quadra só os alunos não fazem uso da quadra, só vejo outras pessoas fazendo uso. A gente sabe que, infelizmente, tem algumas coisas desse tipo que acontecem. Então, tudo isso você vai observar para você colocar nos seus documentos. Tem biblioteca, mas não tem sala de leitura. Você vai colocar, tem uma biblioteca e na observação, porém, não tem sala para leitura, sala individual para leitura. Então, todas essas observações vocês vão inserir no documento de vocês. Recursos materiais, equipamentos, a escola é bem equipada com materiais tecnológicos, com materiais educacionais. Então, tudo isso você vai colocando aqui. Mobiliário, se está em bom estado, se é confortável. Apoio aos alunos, se os alunos têm uniforme, vai colocar sim ou não, se tem livros didáticos, se a escola disponibiliza de kit escolar, caderno, lápis, caneta. Então, tudo isso vocês vão colocar na documentação de vocês. Preencheu toda a documentação da mesma forma, local, data, assinatura do estagiário e a assinatura do gestor. Então, essa é a documentação da fase 1 para quem está realizando, para quem está iniciando o estágio em gestão escolar. Primeira fase, documentação ok. Segunda fase para os alunos de gestão. Para os alunos de gestão, na segunda fase, a gente tem a ficha de observação, preenche com suas informações. Quem estabelece as diretrizes administrativas e pedagógicas da instituição, há conselhos na instituição. Lembra que tem algumas perguntas que são relacionadas aos documentos anteriores, vocês já podem aproveitar e inserir nesse material.
Qual o nível de participação dos professores? Se os professores, desculpa, se os professores e os demais funcionários são ativos na instituição, se são prestativos, se existe uma boa comunicação, certo? Como a instituição é administrada financeiramente? Sabemos que tem escolas que têm os projetos do governo federal, que o dinheiro vem diretamente para as instituições. Então, se a sua escola que você está estagiando, ela recebe essa participação, essa coparticipação do governo federal, então vocês vão colocar nesse documento se sim, qual é, como é feito, quem administra essa questão, certo? Como a instituição é administrada patrimonialmente, de onde vem esses recursos? A escola tem os recursos federais, tem recursos municipais, é feito repasse. Tudo isso vocês vão colocar aqui. Preencher o documento, local, data, assinatura. São informações que vocês vão conseguir com os diretores. Aqui, programas e projetos elaborados e desenvolvidos pela escola campo de estágio. Existem projetos que já foram trabalhados? Quais os resultados obtidos com esses projetos? Então, tudo aqui você vai inserir nessa documentação de observação. Realização de uma atividade de coparticipação na gestão da escola. Qual foi a atividade? Qual a finalidade? Elaboração de um projeto de intervenção para ser aplicado sobre supervisão dos gestores da escola. Então, aqui, qual o tema do projeto? Qual atividade pode ser desenvolvida? Quais os objetivos? O procedimento? Preencheu toda a documentação, local, data, assinatura do gestor. Na fase 2, na fase 2 do estágio, além da ficha de observação, também temos o modelo de projeto, aquele mesmo projeto que foi apresentado em estágio 3, aquela mesma sistemática. No estágio 4, a terceira fase, ficha de frequência, igual a do estágio 3, que eu acabei de apresentar, e o relatório final. Só reforçando, pessoal, todo esse material está disponível nas duas disciplinas, tanto na disciplina de estágio 3, como na disciplina de estágio 4, né? Aqui, estágio. Pessoal, as nossas disciplinas, elas estão estruturadas, elas já estão com todas essas informações, com todas essas documentações, e eu queria deixar para vocês aqui os canais de dúvidas, né? Professora, eu estou com dúvida referente a tal documentação, não consegui compreender bem na aula, que está gravada e disponível lá no AVA. A senhora poderia me ajudar? Sim. Você pode estar enviando o seu questionário, a sua dúvida no AVA, através do Message, que fica lá no cantinho superior da sua plataforma. Você pode estar mandando mensagem para o professor da disciplina, como também para o tutor disciplinar, certo? Eles acessamos a plataforma diariamente e tiramos todas as dúvidas dos alunos e fazemos esse acompanhamento. Professora, é uma coisa urgente, eu estou perdendo um prazo ou algo desse tipo, pode falar pelo AVA também, como também temos esses números de WhatsApp. O primeiro número é da tutoria guardiã, acredito que todos vocês já tenham contato com Emanuele, que é a nossa tutora guardiã, e temos também o da tutoria disciplinar. Esse contato aqui que estou disponibilizando, ele é totalmente referente ao curso de pedagogia. Então, todos os tutores do curso de pedagogia, eles têm acesso a esse número do WhatsApp. Então, vocês podem estar mandando mensagem para esse número e também tirar as suas dúvidas em relação às disciplinas do curso de pedagogia. Então, professora, eu mandei mensagem, mas vi que estava online, mas não me respondeu. Aguarde, porque
como todos os tutores têm acesso a esse número de WhatsApp, então o tutor referente à disciplina de estágio, ele só está na instituição pela manhã, então ele só vai responder os questionamentos voltados para estágio pela parte da manhã. À tarde já é tutor referente às disciplinas comuns. À noite é professor referente às disciplinas prática de extensão universitária. Então, vocês mandando mensagem para esse número, aguarde que todos eles vão estar retornando e passando as informações. Alguma pergunta, pessoal, em relação à nossa aula de hoje? Algum questionamento, alguma dúvida? Professora, a questão do estágio de gestão pode-se fazer em dupla, devido a ser poucas escolas? Pronto. Como eu falei, eu não sei se você já estava, José, mas anteriormente eu falei que sobre essa questão, eu só tenho uma instituição de ensino e eu tenho mais 3 colegas na minha cidade e estamos todos na disciplina do mesmo estágio. Vocês podem sim realizar o estágio, a vivência de estágio todos juntos, porém a documentação de vocês, o projeto, eles são feitos de forma individual. Como eu já havia falado, a sua vivência é diferente da vivência do seu colega. Então, vocês podem sim estar no campo de estágio no mesmo dia, no mesmo horário, na mesma escola, porém, os projetos, os trabalhos, as atividades, elas são diferentes, tá certo? Cada um produz o seu. Ok, obrigado. Professor, outra coisa. Professor, eu quero me juntar com meus colegas para a gente discutir sobre a nossa fundamentação teórica. Eu li sobre um autor tal, ele tem ele tem uma linguagem muito boa, muito clara sobre o estágio em gestão, sobre gestão educacional. Eu li um artigo que fala sobre gestão, eu gostaria de compartilhar com meus colegas. Nada impede. Porém, cada um faz o seu projeto de intervenção, cada um faz o seu plano de aula, cada um faz o seu relatório final, porque cada um vai expressar a sua vivência. Dilma, quer falar? Sim, professora, boa noite. Boa noite. Professora, eu fiquei em dúvida assim, na questão do projeto nessa área de gestão. Certo. Em relação ao projeto, vocês podem trabalhar de uma forma geral. Por exemplo, eu percebi no meu processo de observação de estágio que a equipe em si existe uma falta de comunicação. Isso aqui é só um exemplo, certo, pessoal? Identifiquei falta de comunicação dentro da gestão escolar. Então, você pode fazer um projeto voltado para essa falta de comunicação. Pessoal, nada impede que na sua regência, enquanto estágio, você trazer algo que some ao seu trabalho. Eu identifiquei isso, eu vou fazer um projeto assim para trabalhar a comunicação e eu vou convidar uma psicóloga para trabalhar sobre tal temática com eles. É uma forma de trabalhar o seu projeto de intervenção. Eu vou trabalhar a questão comunicação, escola e família. Vou trabalhar a questão de afetividade entre escola, família e aluno. Isso são projetos que podem ser trabalhados em relação à gestão escolar. Deu para compreender? Melhorou, clareou. Obrigada. Nada. Maria Antônia, quer falar? Oi, professora, boa noite. Tá me ouvindo? Boa noite. Sim, pode falar. Eu sou do polo de Pindaré-Mirim, Maranhão, né? Eu moro, porém, no interior de Pindaré-Mirim. A minha pergunta é o seguinte, porque onde eu moro só tem 2 instituições. Aonde funciona o ensino fundamental, funciona também o da pré-escola. Então, eu queria saber o seguinte, as mesmas perguntas do qual você fez aí, né, em questão, assim, para botar
Por exemplo, em questão da data que foi fundada a escola, que eu coloquei no caso da educação infantil, eu posso estar colocando também desse da gestão escolar? Se você for trabalhar na mesma instituição, sim. Se for a Isso, porque mesma. aqui só tem duas no caso, né? Isso. Agora você precisa se atentar, Maria, em relação à atualização. A gente sabe que existem mudanças diariamente. Então, assim, você vai só se certificar se a mesma quantidade de funcionários continua sendo a mesma, se a mesma quantidade de professores é a mesma. Então, você só vai precisar, como é que eu posso dizer, conferir essas informações. Mas como só existem duas instituições e tem o campo de estágio que você precisa, então, tranquilo, pode ser a mesma instituição. Só se atentar à questão de atualização das informações. Você pode pegar o seu documento, diretora, vem cá, a escola ainda continua assim, 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 a gestão ainda está assim, assim, então só se certificar se continua o mesmo, viu? Entendi, obrigada. Nada. Mais alguma pergunta, pessoal? Alguma dúvida? Eu acho que não. Então, desde já agradeço a todos a participação. Espero ter colaborado com vocês em relação ao preenchimento das informações, da documentação. Desejo a todos um excelente estágio, né? Estamos chegando na fase final, 7º e 8º período, estamos se aproximando do tão almejado fim, né? Conclusão para obter o seu diploma e entrar nesse campo maravilhoso que é a educação. Nada melhor do que você aprender e transmitir conhecimento com outras pessoas. Então, desejo a todos um ótimo estágio, um ótimo semestre e quero dizer a vocês que estamos aqui disponíveis para desenvolver e trilhar com vocês mais um semestre de êxito, certo? Muito obrigada a todos, pessoal. Tenham uma excelente noite e fiquem com Deus.